Olá, Shalom Adonai, mais um vídeo aqui para o canal e hoje vamos conversar um pouco sobre a sabedoria e o temor do Criador. O que essas duas particularidades têm a ver e como alcançar a sabedoria e o temor no Criador, o que isso significa? Bom, inicialmente eu quero demonstrar aqui um pouco sobre o quanto é divertido e alegre ter sabedoria. E o quanto a sabedoria é algo que já está desde o início de toda a criação do Pai e o quanto ela é também eterna. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 30, ou melhor, capítulo 8 e versículo do 22 em diante. Então vamos abrir a Bíblia nesse capítulo e nesse versículo, né? Bom, ali no capítulo 8 e no versículo 28 tem o seguinte título: A Eternidade da Sabedoria. Eu não vou estar lendo por inteiro, pois o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode estar lendo na sua casa. Eu quero frisar, ou melhor, destacar os versículos 30 ao 31 que fala o seguinte: Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Gente, quando eu li esse versículo aqui, esses versículos, né, do início ali de Provérbios, eu fiquei muito surpresa e eu, assim, achei o máximo, todos esses conselhos em relação à sabedoria. Mas, quando eu cheguei, principalmente aqui nessa parte, em que eu vi que a sabedoria, ela é algo que vem do Criador, e o quanto ela é semelhante, ou melhor, o quanto ela nos traz alegria, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei muito, muito, muito maravilhada em saber que nós temos algo dentro de nós que é a alegria do Pai Celestial e que, consequentemente, é a nossa alegria também. Ou seja, a sabedoria. Só que para a gente alcançar a sabedoria, não é assim algo, como é que eu posso dizer, muito fácil, porque o próprio Salomão, ao escrever os provérbios, sempre nos diz que a gente tem que procurar como se procura um ouro, tem que procurar mesmo, buscar a todo momento. Então é algo que exige um esforço nosso, buscar ter sabedoria é algo que realmente exige um esforço nosso. Ela não vai vir sem a gente se esforçar, sem a gente ir atrás dela, sem a gente buscar ter esse entendimento. Mas a consequência positiva disso tudo é justamente a alegria. E quando eu li isso, eu fiquei imaginando, né, o quanto realmente é lindo ler as escrituras e refletir sobre ela e imaginar isso, né, que o Criador ele possuía a sabedoria desde o início das suas mais antigas obras. E ela estava sempre com ele, era a arquiteta dele, né? O seu arquiteto, e dia após dia era a sua alegria. Então, o Criador ele se divertia com a sabedoria. E isso me trouxe assim um sentimento inexplicável. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, e eu fiquei mais feliz ainda em ver que é algo que é muito, muito lindo. Eu não tenho nem palavras para descrever. E o quanto isso também está no meio de nós, porque isso reflete a alegria do Pai Celestial. E com certeza, o nosso Criador ele fica muito feliz quando o filho toma uma decisão certa, quando um filho dele age de acordo com a sabedoria, se afastando do mal. E então eu realmente creio que o Pai Celestial ele fica muito, mas muito feliz. E isso transmite pra gente, a gente também se sente muito feliz, a gente se sente em paz. A gente vira outras pessoas quando a gente tem conosco o Espírito Santo e tem também dentro da gente a sabedoria que vem do Pai Celestial. Mas vamos então agora aqui refletir também mais um pouco sobre isso e como a gente alcança a sabedoria. Bom,
A leitura inicial dos primeiros capítulos de Provérbios nos traz amplamente um ensinamento em relação à sabedoria. Eu vou destacar aqui uns capítulos e versículos que tem mais a ver com o sentido do que eu quero refletir aqui com vocês hoje. No entanto, vocês estão aí disponíveis para ler todo esse livro, né, de Provérbios e em especial ali os primeiros capítulos, porque é de extremo valor para a nossa vida. Ali nos traz grandes entendimentos mesmo, e a partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento, a nossa vida vira outra, tipo, tudo passa a ter mais sentido. A gente realmente fica assim muito maravilhado mesmo, é esplêndido. Mas vamos lá então. Lá em Provérbios capítulo 1, de cara, a gente já vê o quê? Que o temor do Criador é o princípio da sabedoria. Então, lá no capítulo 1, no versículo 7, temos o seguinte: o temor do Criador é o princípio do saber. E em toda a Bíblia, nós temos a todo momento isso escrito. A gente pode ver também lá em Salmos, por exemplo, nos Salmos 111, no versículo 10. Mais uma vez fala também sobre isso, que o temor do Criador é o princípio da sabedoria. Então, as duas coisas, temer ao Criador, está alinhado ao alcance da sabedoria. Quando a gente tem o temor ao Criador, a gente está no caminho certo. Por quê? Porque a partir do momento que tu tem temor, os teus olhos estão sempre ao Criador. Então, as tuas escolhas neste mundo vai ser sempre para estar, né, de acordo com a vontade do Pai para as nossas vidas. Então a gente não vai mais ficar andando pelo nosso próprio entendimento, mas sim pelo entendimento que vem do céu e pela sabedoria que vem do nosso Pai Celestial para as nossas vidas, porque a gente entende que o Criador ele quer o melhor para nós. Então, a vontade dele para nós é que a gente sempre esteja andando pelos caminhos as quais ele quer que a gente ande. E mesmo que possamos passar por alguma dificuldade, mas se a gente está fazendo a vontade dele, a gente sempre vai ter paz no coração. E essa é a promessa dele, que inclusive está escrito aqui em Provérbios. Então, por exemplo, assim, né? Lá em Provérbios 1, versículo 29 a 33, está escrito o seguinte: porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Criador. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, muitas pessoas, elas odeiam o conhecimento. Está até escrito também ali em algum lugar que fala que às vezes ficar o tempo todo querendo ensinar alguém que não está naquele momento a fim de aprender é uma perca de tempo, assim, porque a pessoa não está disposta, né? É um insensato, no caso, está escrito isso, sobre o insensato. Então, assim, quem odeia o conhecimento e não prefere o temor ao Criador, acaba tendo umas consequências ruins na sua vida. E eu tenho, assim, quase certeza que muitas pessoas já tomaram alguma decisão que não estiveram de acordo com a vontade do Pai Celestial. E isso realmente nos traz momentos ruins, nos tira a nossa paz. A gente fica assim, vivendo uma vida sem ter paz, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento, inclusive das consequências, porque o melhor, na verdade, era nem a gente ter essas consequências diante das nossas atitudes e más escolhas. Mas, como eu creio que isso acontece com algumas pessoas, às vezes faz um negócio errado, faz aliança com alguém, seja num negócio, num relacionamento, seja lá o que for, e que aquilo não era a vontade do Criador para as nossas vidas. E as consequências vêm, né, diante dessas más escolhas. No entanto, a gente tem uma esperança. Por quê? Porque lá no próprio Provérbios fala o seguinte, lá em... peraí, deixa eu achar aqui. Lá no Provérbios, capítulo 3, e no versículo 5 ao 6, fala o seguinte: confie no Criador de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Criador em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja,
mesmo que você tenha tomado decisões erradas e hoje você esteja passando por alguma consequência diante dos seus atos, mas comece a reconhecer o Criador nos seus caminhos, comece a confiar nele, porque ele vai endireitar toda a tua situação. Então, eu quero dizer que a partir do momento que você se arrepende, que você tem aquele arrependimento sincero, que você conversa com o Pai Celestial, que você renuncia a práticas que você acabou fazendo, enfim, o Criador, ele perdoa e ele vai endireitar a sua vida. Basta você confiar nele, esperar nele e não se precipitar. Então, isso é muito importante para a gente compreender que mesmo que lá no início não tivéssemos esse temor ao Criador, mas ainda há tempo. Enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver o fôlego de vida nas suas narinas, ainda há tempo. E, continuando, no capítulo 2 e versículo 1 em diante, ali do Provérbios, a gente meio que tem também, assim, algumas indicações do que devemos fazer a respeito dessa questão da sabedoria. Então, o que devemos estar, assim, prontamente a fazer? Bom, aceitar as palavras do Criador e guardar no coração os seus mandamentos, ouvir a sabedoria e inclinar seu coração ao entendimento, pedir por inteligência, clamar por entendimento e buscar ser sábio e procurar como se procura tesouros perdidos. Então, vamos entender o que é temor do Criador e vamos achar o conhecimento do Pai Celestial, porque a sabedoria vem de Arro e da sua boca vem o conhecimento e inteligência. Então, conhecer o Criador, falar com ele, conversar com ele, orar, estudar as Escrituras, estudar como funciona todo este sistema e buscar o Pai Celestial, buscar em oração, buscar. Ele vai sempre dar um entendimento correto sobre tudo na sua vida. Você é muito importante para o Pai Celestial. E o Criador, ele ama os seus filhos. Ele ama muito os seus filhos. Ele ama tanto que ele nos deu um projeto de salvação. Então, nós fazemos parte desse projeto e estamos aqui para efetivar aquilo que ele tem para nos oferecer, que é a vida eterna. Então, que possamos juntos alcançar a sabedoria, ter temor do Criador e viver uma vida com compromisso à santidade em todas as áreas das nossas vidas. A partir daí, a gente vai sempre ter uma vida em paz, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a situações tenebrosas, mas a gente vai ter a paz do Criador. E quando a gente tem a paz do Criador, a gente entende que o maior valor, a maior preciosidade que a gente pode ter é a paz dele, é a alegria dele no nosso coração e a sabedoria que vem dele para nós, que vem para os seus filhos. Esse é sempre a maior escolha que devemos fazer, é buscar a sabedoria que vem dele. Mas o que seria o temor do Pai Celestial? Porque assim, muitas pessoas podem pensar que temor é só sentir medo, então eu vou ter medo do Criador. Bom, não é essa questão do medo da parte negativa, não é algo que vai te travar, que vai te deixar morno, não é isso. Mas sim, é você ter a ousadia de fazer as escolhas de acordo com a vontade do Pai para a sua vida. É você estar com seus olhos, temer ao Criador, é você estar com seus olhos no Pai Celestial a todo momento. É você buscar Ele, é você orar, é você entender que mesmo que você esteja sozinho no local e não tenha ninguém olhando, mas ainda assim você ali vai ter que ser uma pessoa íntegra, com ética e fazer a vontade do Pai Celestial. Então, temer ao Criador é ter esse entendimento. Temê-lo é entender que ele é o seu pai, que ele sabe das melhores, que ele tem, né, as melhores coisas para você, que ele quer o seu bem. Isso não quer dizer que eu vou ter, então, uma vida luxuosa, essas coisas. Não tem a ver com o materialismo deste mundo. Tem a ver com a nossa vida abundante no espírito. Entende? E
Consequentemente, quando a gente faz a vontade dele, se desvia do mal, a gente recebe, sim, consequências neste mundo materializado. Só que essas consequências, elas são muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. O temor, ele significa ter reverência, respeito, submissão ao Criador, reconhecer a grandeza dele, poder e santidade do Pai. É o ponto de partida, como eu já havia falando anteriormente, de viver uma vida em paz, de viver uma vida com sabedoria. A sabedoria, ela nos oferece uma boa escolha a ser feita. E uma das nossas boas escolhas que devemos fazer é viver pelos caminhos de Yahweh, porque temos a confiança plena calma, pois temos a consciência plena de que somente Ele sabe o que é o certo para a nossa vida. Então, nós vamos fazer boas escolhas, vamos viver integridade. É maravilhoso, é maravilhoso. É claro, novamente, vou dizer mais uma vez, tem as dificuldades, tem as renúncias, a gente tem que ficar vigiando. Outra coisa, o entendimento, lá em Provérbios também está escrito que ter entendimento é se afastar do mal. Então a gente vai passar a afastar do mal. E nesse afastar do mal, muitas vezes a gente vai ter que negar a nossa própria carne. Porque às vezes a nossa carne vai realmente nos levar a ter certos tipos de vontades pecaminosas. Mas a gente tem que saber dizer não. Não, a gente que domina e não somos dominados. Entende? Nós que dominamos, inclusive, a nós mesmos. Só que essa autoridade vem de Yahweh, vem do Pai Celestial. Então, quando você se deixa ser dominado pelo Criador, tudo fica muito mais fácil, completo e pacífico. É impressionante, é maravilhoso. Então é isso que eu tenho para passar para vocês e eu vou deixar aqui um pequeno testemunho. Essa semana eu tive que fazer algumas escolhas da minha vida e eu não vou dizer assim abertamente qual é a área específica, mas assim, eu fui convidada para participar de algumas coisas, só que o Criador falou no meu coração que não era para mim participar. De início, eu acabei dizendo que sim, que eu iria participar, mas depois o Criador novamente me incomodou, ficou me incomodando, e eu pensei assim, bom, eu prefiro voltar atrás e dizer não, vou explicar para a pessoa certinho que eu orei, falei com o Pai Celestial, vou pedir desculpa, né, por eu ter dito sim no início, porque também é chato, né, a gente sabe. Mas mesmo assim eu pensei, bom, se o Criador tá falando que não, é porque tem algum motivo. E claro que as pessoas que fizeram esses convites são pessoas boas, são pessoas que andam pelos caminhos do Pai Celestial. Só que o Criador, ele sabe o nosso lugar, ele sabe quando vai nos usar, ele sabe a fase da vida de cada um. E a gente tem que aguardar, esperar no tempo dele, o tempo certo para que ele nos use na própria missão. E quando eu estava orando com o Pai Celestial e falando com ele, perguntando, Pai, e aí, será que isso é uma boa? Porque, assim, a questão é que eu quero fazer a sua vontade, você sabe o melhor para cada um. Às vezes a gente pensa que também quando a gente leva um não, a gente tá sendo assim, bom, tal pessoa disse não pra gente, então isso quer dizer que a gente tá sendo rejeitado? Não, quer dizer que também o Criador te ama e ele sabe também o que é melhor para aquela situação. E às vezes aquela situação quer dizer que você vai ter que ser afastado. Que duas pessoas vão ter que ser afastadas, ou que um projeto vai ter que ser afastado de uma pessoa, ou dois projetos vão ter que ser afastados, entende? Ou vai ter união de projetos, não importa, mas a questão é essa. Então, eu tava conversando com o Criador, e o mais impressionante é que, assim, ó, quando você começa a ter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial, quando você começa a conversar com Ele, e realmente conversar com Ele, contar tudo o que acontece para Ele, eu converso com o Criador como eu conversaria com um amigo, só que eu converso com o Pai Celestial muito mais que um amigo, porque eu conto tudo para Ele, tudo que se passa no meu coração, tudo que se passa no meu pensamento. Eu chego ali no meu cantinho, no meu momento a sós com Cristo, e eu começo a conversar e começo a falar tudo mesmo. Então eu tava conversando com o Pai Celestial e é impressionante porque assim, nesses momentos em que tu tá conversando com ele, que você está falando com ele, também tem um momento que você vai ficando em silêncio, porque você também quer ouvir a voz dele, entende? Então é um relacionamento, é impressionante. Quem se entrega a isso vai ver o milagre acontecer.
eu desejo que todas as pessoas possam ter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial, porque é uma das coisas mais maravilhosas. E depois que você entende isso, você passa a ter temor do Criador. Mas não é um medo dele. O teu temor é de, às vezes, você fazer algo que possa afastar você do Pai Celestial. Então, o meu maior preceito hoje em dia é ter o Pai Celestial comigo. Eu quero fazer a vontade dele, eu quero ser a alegria dele. E eu quero viver para sempre ao lado dele. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento que os seus olhos estão a ele, você vai também se esforçar para fazer as vontades dele para não se afastar dele. Então, assim, tudo que pode afastar a gente do Pai Celestial, ou se o Pai Celestial sabe que não é o momento certo ainda para determinada situação, o Pai vai agir, porque você vai entregar a sua vida a ele e você vai pedir: Pai, haja na minha vida, me ajude, eu preciso de ti aqui neste mundo, nessa carne. A gente sabe que as coisas aqui são difíceis, então me ajuda, Pai, me dê força. E o Criador, ele começou realmente a me dar força e entendimento. E então, nesse momento de conversa com ele, o Criador, ele me orientou a ler Jó, o livro de Jó. E foi muito impressionante para mim, porque coube certinho no que estava acontecendo na minha vida. E lá no capítulo 28, e versículo 20 em diante, fala sobre o temor do Criador é a sabedoria. E eu fiquei maravilhada novamente. E tá escrito ali do versículo 23. Aliás, eu vou até ler inteiro aqui para vocês. Tá escrito assim, ó, no capítulo 28, versículo 20 em diante. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Iahu lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Iahu regulou o peso do vento e fixou as medidas da água, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e ele a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor de Yahweh é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. É muito lindo. É muito lindo. As escrituras, esse texto, tudo é muito lindo, é magnífico, gente. Então, assim, ó, o Criador, ele me levou a ler tudo isso, destacando o versículo 23. Yahweh lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Naquele momento eu entendi. O Criador, ele entende o meu caminho. E muitas vezes o caminho de uma pessoa não é o mesmo caminho de outra pessoa, mas ele entende o caminho de cada um e ele sabe o lugar de cada um. Se estamos aqui nesse teste, nessa vida passageira, bom, é melhor a gente se encarregar da missão, fazer a vontade dele, porque ele sabe qual é o nosso caminho e ele sabe qual é o nosso lugar. E assim a gente fica em paz, porque a gente vai entender o quê? Que vamos estar andando pelo caminho a qual ele designou para nós e também vamos estar no lugar a qual ele quer que estejamos. E isso não tem preço. Isso é de extremo valor para as nossas vidas. E a partir desse momento eu entendi que a minha resposta tinha que ser não, porque aquilo não era o meu lugar. Não que tinha algo ali que pudesse fazer algum mal, não nesse sentido, mas sim porque o Criador, ele tem um propósito na vida de cada um. E às vezes, o que é o propósito de uma pessoa não significa que vai ser também o mesmo propósito para minha vida. Todos nós temos uma missão, um propósito, e que você possa ter esse entendimento no temor do Criador, de qual é o seu propósito, de qual é o seu entendimento, se afaste do mal e ande pelas veredas da justiça e ande pelos caminhos do nosso Pai Celestial, até porque a gente sabe que a verdade, o caminho e a vida é somente dele. Então, obrigada a todos, Shalom Adonai, que o Criador abençoe cada um de vocês e que vocês possam ter esse relacionamento íntimo com o Pai Celestial, porque isso é a melhor coisa que a gente pode ter aqui nessa terra, é o nosso primeiro objetivo, é amar ao Pai em primeiro lugar, com todo o nosso entendimento, com o nosso amor, enfim, com tudo que há neste mundo. A gente sempre tem que amar o Pai Celestial em primeiro lugar
Então que você ame o Pai Celestial, tenha um relacionamento íntimo com Ele, viva com Ele, converse com Ele, fale com Ele. Ele é o seu melhor amigo, Ele está ali à disposição para você, Ele é o Verbo. E também ame-o ao próximo como a si mesmo. Tchau, gente. Shalom Adonai.